não se abalam. Meu refúgio e salvação, minha fortaleza é o meu Senhor. Nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do teu amor. Correrei, não me cansarei, as montanhas subirei, a tua graça alcançarei. Correrei, não me cansarei, as montanhas subirei, a tua graça alcançarei. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Com muita alegria quero acolher você aí que está na sua casa, que está voltando do trabalho, que está no trabalho ainda. Seja muito bem-vindo. Envie esse link que você está aí nos assistindo pelo YouTube. Manda esse link para os seus grupos de WhatsApp, para os seus grupos de família. É uma alegria ter você aqui com a gente em mais um programa. Hoje o nosso tema é pornografia. Então fica aí ligado. Para esse primeiro bloco eu quero chamar duas pessoas muito especiais. Vem pra cá, Letícia. Vem pra cá, Léo. Pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do teu amor. Correrei. Fantástico! Esse programa sempre muito animado, principalmente por causa do dom da tua vida. O dom da tua vida merece ser celebrado constantemente. A gente aqui em Deus vai buscar fazer isso sempre. Lê, seja bem-vinda mais uma vez. Vamos fazer essa partilha aqui muito rica sobre este tema que está em alta. A gente vê na internet isso sendo cada vez mais exposto. A questão da pornografia. Se apresenta para a galera aí. Sim, Léo. Bom, é uma alegria, né, estar aqui com vocês, com você. Eu sou a Letícia, eu sou casada, tenho 3 filhos, sou do Jovens Sarados e justamente tenho me aprofundado, né, a estudar esse tema, né, inclusive atendimentos, né, de psicoterapia na área da compulsão sexual. Então, é um tema muito em alta, como você disse. E a gente, Léo, costuma dizer que é um tema em alta porque hoje a gente vive os 3 As da pornografia, que é o alcance, ou seja, está ao alcance de todos, né, com a globalização, a internet, é acessível, ou seja, todos têm acesso, porque é gratuito, né, você encontra conteúdo gratuito, e o que deixa ele ainda mais perigoso é o anonimato. Né? Ninguém precisa saber que você consome pornografia. Né? Então, nessa era da globalização, isso se intensificou ainda mais, né? Esse vício, essa compulsão. Não só isso, né, Léo? Todos os outros vícios aí decorrentes aí da internet. É interessante que, durante muito tempo, as pessoas entendiam vício como sinônimo ou de bebida ou de droga. E limitava somente a isso. E hoje a gente está entendendo que vício, ele infelizmente ultrapassa uma série de outras coisas, inclusive a questão da pornografia, que gera males não somente espirituais, emocionais, mas também físicos, né? Ele consegue impactar todo o ser humano, né? Exatamente, porque a pornografia ela é uma questão cerebral. E hoje, né, os estudiosos eles já dizem que ela é como um vício da droga, o que ela faz no nosso cérebro. Porque a gente vive, Léo, nessa era, né, essa nação dopamina, né, que eles têm utilizado, que é essa geração que busca o prazer. Né? Só para entender, né, acho que fica legal ilustrar para o pessoal de casa, para eles entenderem como ela age na nossa mente. Okay. Né, até para a gente começar a partir daí buscar, né, que não é uma questão de ser feio ou bonito, né? Exatamente. O que acontece?
A dopamina, ela é um neurotransmissor, né, na área da coragem e da recompensa, né, da motivação e da recompensa. Então, quanto mais eu busco coisas que me dão prazer, esse neurotransmissor, ele ativa, né, na nossa mente e isso nos satisfaz. Então, porque a nação, se antes tudo era escasso no mundo, era difícil de você conseguir até alimento, hoje é tudo muito fácil, né? Então, a juventude, os jovens, se bem que não tem idade, né, para quem busca os vícios, mas nessa questão de recompensa, de algo que me saciasse, eles vão buscando a pornografia, isso vai gerando na mente deles essa busca. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele não foi feito para isso. Deus não nos fez para estímulos muito fortes, muito aguçados, como, né? Então, o que acontece? A gente tem os nossos receptores que eles agem como janela. Então, o que acontece? Peraí, você está envenenando meu corpo, né? O seu cérebro está entendendo. Essas janelas elas vão se fechando e aí a busca é incessante, porque eu já não me satisfaço com um vídeo, não. Eu preciso ver coisas mais fortes, mais profundas. Eu preciso de mais. E aí a pessoa vira um adicto, né? Que aí ela precisa daquilo para conseguir ser feliz. E hoje, Léo, a gente entende, né? Olhando para a juventude como um todo, que ela tem uma sede de ser feliz, uma sede de algo que a preencha. Porque no nosso interior existe uma exigência de viver uma vida que faça sentido. Nós nascemos para viver uma vida que faça sentido. E se eu não tenho esse sentido, através da busca desse prazer, eu vou achando que isso vai me satisfazer. Então, aí eu vou para a pornografia, porque ver aquele vídeo me satisfaz, né, ainda que por alguns segundos, né, mas eu acho que aquilo é o que está dando sentido. Eu vou para a gula, né, eu como o que eu quero, a hora que eu quero, porque a gente tem essa possibilidade. E aí a gente vive seres totalmente infelizes, porque justamente a área do nosso cérebro, que é a área que regula o prazer, é a área que regula o sofrimento. Então, pensa isso no cérebro da pessoa que consome pornografia. A luta que o cérebro dela está se mantém em equilíbrio. De um lado, o cérebro dela quer ver aquilo, e do outro, não. O seu cérebro não é feito para isso. E aí, a pessoa vai ficando doente, fisicamente. E aí, é o que você falou, espiritualmente e emocionalmente. Sim, sim. Os efeitos são drásticos, né? Eu acho que a gente tenta, nos tempos de hoje, trazer a questão da ciência, trazer a questão da espiritualidade, mas, independente de tudo isso, as pessoas que vivem escravas ou escravos da pornografia sabem o quanto as suas vidas estão sendo minadas pouco a pouco, né? E tem vários níveis, vários graus. É muito interessante as pessoas, de modo muito prático, perceber que a vida ela vai entrando num caminho de tédio. E isso é gravíssimo. Eu lembro de, pelo menos, eu vou começar a parecer tiozinho, mas na minha geração, eu não conseguia ver um jovem sem motivação para viver, algo que está tão comum hoje em dia. E é o que você falou no início, o acesso tanto às drogas quanto à pornografia, a esses prazeres abundantes, era mais difícil, era muito mais difícil, não era assim da maneira que é hoje. E eu acho que tem uma ligação direta com isso. Hoje você vê muita gente mais deprimida, muita gente mais entediada. Pô, o jovem ser entediado com a vida, para mim, é uma loucura, porque o jovem ele tem uma possibilidade muito grande de fazer milhões de coisas, de muitas coisas. Independente se não estamos entrando na questão da virtude, da santidade. Estou dizendo no campo natural. Sim. Mas isso foi corrompido, isso está cada vez menor, né? Você vê a quantidade de jovens, de homens, de mulheres, atrofiado, né? Atrofiado interiormente. E acredito que a pornografia tem um efeito direto sobre isso, né? Sim, porque é exatamente esse tempo que a gente vive de jovens que não têm um sentido na vida, um para que existir. E essas recompensas, através do vício, em especial da pornografia, é o que é o que vem fazer com a gente, né? Vai anestesiando. Exatamente, vai anestesiando. Eu consigo ficar aqui no meu quarto, no meu computador, né, no meu smartphone,
aquilo vai me dando prazer, e aí eu não preciso me relacionar com as pessoas, né? Muitos têm algum relacionamento dentro de casa difícil, aí não faz amizades. Então, eu vejo como uma arma mesmo para destruir, né? O jovem, como todos os casamentos, né? O padre Paulo Ricardo fala que a pornografia mata o amor. E a gente vê, né, que isso tem acontecido nitidamente. Eu vi outra vez o padre Paulo Ricardo dizer que um dos efeitos da pornografia, do consumo da pornografia, é emburrecer a pessoa. Porque tem um efeito prático, acho que é no lóbulo frontal, algo assim, que vai deixando a pessoa mais burra, exatamente mais, com um discernimento mais complicado, com uma inteligência mais limitada. Então, você vê que tem efeitos diversos maus, né? Malefícios. Eu lembro quando o Oscar Lucão ia pregar para a gente, e ele dizia isso na pregação dele, sobre o testemunho dele, com a questão de droga, mas que serve para todos os vícios. Minutos de prazer, anos de sofrimento. Né? Talvez hoje, ver um adulto, um homem maduro, uma mulher madura, escrava da pornografia, já dentro do seu matrimônio, com a sua família, com as suas responsabilidades, anos de sofrimento, de fato, algo que foi cultivado lá na juventude, algo que foi cultivado, de repente, desde a mocidade, né? Sim. E depois, tudo que é cultivado, chega o momento de colher os frutos. Eu atendo alguns casais, Léo, justamente com esse problema. E o quanto, assim, mesmo os casais assim, que já passaram por processos de cura, já tiveram uma experiência, né, e até atendimentos, né, até com psiquiatra, buscaram ajuda, o quanto eles ainda colhem as consequências, porque elas são devastadoras dentro de um ser humano, né, porque ele é psíquico, emocional, né, nós somos, né, um só. Então, como a gente entende que também é químico, né, não é também só algo espiritual. Dentro de nós, quimicamente, tem um problema, tem algo que precisa ser olhado, né? Então, por isso que as consequências elas vão se arrastando. E vai condicionando a gente de uma maneira muito ruim, né? O padre Paulo ele sempre dizia assim também, né? Foge da dor, corre para o prazer, né? Foge da dor. Exato. Só que a vida real, né? Vamos falar da vida real. A vida real não é assim. Não. A vida real você vai passar constantemente no seu dia a dia por desafios, por conquistas, por frustrações. Então, essa é a realidade. Quando a gente vai retirando, através dos vícios, os vícios vai retirando a pessoa da realidade, quando ela toma um impacto da realidade, né? E a realidade ela vem com tudo, a pessoa é como se ela tivesse desarmada, né? Ela não tem ferramenta para lidar com aquilo, né? E você tocou num ponto legal do que você falou antes, desses jovens hoje que não têm motivação, e é justamente uma geração que não sabe sofrer. Né, se você for ver seus pais, seus avós, né, quantos filhos eles tinham, às vezes na pobreza, eles viviam sofrimentos que... E hoje o jovem, né, ele não quer sofrer, ele quer ficar no lugar dele sem ter muita preocupação, sem sofrer, e quando sofre, meu Deus. Então, é uma juventude que busca o prazer e foge do sofrimento. Não é uma geração que não aprendeu a viver o sofrimento. Porque não é quando sofre como se fosse um opcional. Eu vou escolher sofrer um pouquinho. Não, é a dinâmica da vida, seja para qualquer pessoa que está viva. Exatamente. É inerente, né, ao ser humano, é o sofrimento. É o condicionamento humano, né? Agora, a grande questão é essa. Em Deus, o processo da intimidade com Deus, da experiência com Deus, vai nos libertando, para que a gente tenha uma liberdade diante da vida, mas que consiga transformar as realidades, né? Sim. Então, o sofrimento em Deus, ele é redentor. Ele não me oprime a ponto de eu precisar de uma válvula de escape. Não, eu absorvo isso e transformo aquilo que aparentemente seria uma morte, pequenas mortes, eu transformo aquilo em ressurreição, transformo em vida. Você canaliza de uma outra maneira, né? Sim, exatamente. Quando a gente encontra com aquele que é a verdade, né, aquele que é o dono de todas as coisas, e é ele que nos ajuda a vencer. Acho que é importante também dizer isso, né, para as pessoas que estão em casa, de que existe alguém por nós, né, que olha por nós e que fala, não, meu filho, você consegue. É um caminho difícil, né, de reparação, mas é possível vencer os vícios. Sim, sim.
Eu acho extremamente importante para você que está em casa nos acompanhando, você, em Deus, por graça de Deus, criar a consciência da escolha, do tempo de novas escolhas. Você tem essa oportunidade, Deus te dá essa graça, de a partir deste momento, pela graça de Deus, fazer uma nova escolha, por um novo caminho, por uma nova colheita daqui pouco tempo. Bom, Lê, esse bloco a gente termina aqui, mas a gente só está começando a tratar do assunto e daqui a pouco a gente vai poder aprofundar mais. No próximo bloco a gente tem um testemunho e depois a gente entra lá na raiz do assunto também. Então fica aí, fica ligadinho, daqui a pouco a gente volta e vamos que vamos! Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor, cada dia mais. Estamos de volta ao nosso segundo bloco do programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Luto contra mim. Essa música faz todo sentido com o nosso tema de hoje, pornografia. Temos uma luta constante contra a nossa carne, o espírito e a carne. Qual aí em você está vencendo, o espírito ou a carne? E nesse segundo bloco nós trazemos um testemunho para testificar aquilo que o Espírito Santo tem feito. O que tem prevalecido é o Espírito, de fato. Se tem prevalecido o Espírito, tem testemunho, tem vida de Deus acontecendo. Então eu quero chamar aqui para testemunhar a Isabel. Vem para cá, Isabel. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Seja muito bem-vinda, Isabel. Uma alegria tê-la aqui conosco. Se apresenta aí para o pessoal de casa. Quem é a Isabel, mais carinhosamente chamada de Bel, para os íntimos? Bom, meu nome é Bel. Eu sou do Jovens Sarados há 10 anos, sou advogada, mas principalmente sou filha de Deus. Essa acho que tem que ser a nossa maior apresentação, né, Isa? Sim, amém. Louvado seja Deus. Bel, quem é a Isabel dentro desse contexto da pornografia? Você disse que é do Jovens Sarados há 10 anos, sou do Jovens Sarados, sou de Deus há 10 anos. Mas antes disso, quem era Isabel? O que era essa Isabel? O que fazia Isabel? Isa, a Isabel, quando conheceu os Sarados, ela tinha 16 anos e consumia muito conteúdo da internet. Para mim, não era tanto conteúdo visual, como para algumas pessoas são. Para mim, era muito conteúdo literário. Então, eu lia muitas coisas e o que fazia com que as palavras fixassem de uma forma diferente na minha cabeça. Né? Enfim, com isso, como a Letícia trouxe no bloco anterior, alguns estímulos foram sendo acionados. E pela minha história de vida e tudo mais, eu já tenho uma tendência a ter uma vida viciada, porque meu pai é um adicto em recuperação, né? Meu pai parou de beber há 25 anos, mas ele bebeu por muito tempo.
Então, quem já tem essa chavinha dentro da família, de uma pessoa que bebe, de uma pessoa que usa droga, às vezes a gente pensa que o vício ele só é nessas coisas, mas o vício também pode ser para conteúdo pornográfico. Né? Isso é interessante você citar, Bel, porque o pessoal de casa pode estar se perguntando, né? Não, mas esse é o único prazer que eu tenho hoje. Mas o que te levou a esse prazer? Né? Eu já ia te fazer essa pergunta, e você já citou que foi por conta da sua história, especialmente. A sua história de vida, a sua família já tem esse resquício aí de vícios, né? Mas se tiver algo a mais, também você comenta. O que foi que te levou a isso? Mas é importante deixar claro para você o quanto a pornografia hoje tem sido, digamos assim, tem se tornado por ser uma recompensa, né? Então, eu mereço. O meu dia de trabalho hoje foi tão cheio. Nossa, eu fiz tantas coisas, fui tão... Enfim, meu dia foi tão ruim e eu mereço. Eu mereço um prazer comigo mesmo, né? Sim. Essa descarga, né, de prazer que... Até que ponto você merece isso? Porque até que ponto isso te torna digno? Né? E eu falo dessa questão da dignidade porque quando entra nessa seara do prazer sexual, a gente tem uma tendência a buscar cada vez mais coisas piores. Então, eu particularmente partilho contigo que a primeira vez que eu tive contato com um conteúdo pornográfico, eu tive um prazer que eu nunca mais tive. E todas as outras vezes que eu tentei, que eu vi coisas, que eu li coisas, era em busca daquele prazer que eu senti naquele momento, que eu nunca mais sentiria. Por quê? Aquele primeiro prazer foi onde a minha pureza foi quebrada. Então, como minha pureza foi quebrada, ela não foi restaurada para conseguir ser quebrada de novo. Entende? E então isso é uma busca por uma coisa que não vai ser da mesma forma, porque cada sensação, cada situação, ela tem a sua especificidade, né? Tem a sua questão única. Então, eu percebo que é uma luta diária isso. E, assim, não é só a Isabel antes dos sarados. Por muito tempo foi a Isabel no começo dos sarados. E, muitas vezes, a gente tem que se colocar numa posição e vigiar para que a gente não retorne aquilo. Porque, às vezes, a gente acha que porque a gente entrou no movimento da igreja, porque a gente está buscando ali viver, a gente nunca mais vai cair. E aí, quando a gente cai, a gente acha que a gente é o pior filho do mundo, é a pior pessoa do mundo. E, às vezes, a gente não tem a capacidade de ir até a casa do Pai porque a gente não consegue se manter. E não é isso. É uma constância. É todos os dias eu estar vigilante. Eu saber quais são os meus gatilhos. E os gatilhos não são só o conteúdo de um Instagram, de uma rede social. Os gatilhos, às vezes, são alimentares. Porque, às vezes, você se empanturra de comida por um prazer e, de repente, você se frustra, vem uma outra sensação interior e aí você desconta numa masturbação, num acesso à pornografia. Então, é você estar vigilante a todo tempo, sabe? Bel, desde o seu primeiro acesso, né, ao conteúdo pornográfico, a gente ouviu no primeiro bloco do quanto isso causa tédio para as pessoas e vai deteriorando mesmo, né, a vida, tanto física quanto a vida interior, a vida da alma da pessoa. Para você, o que foi mudando na sua vida a partir disso? Você fala no sentido ruim, né? Que você era, né? E você passou a ser a partir disso. Qual é a grande perda? Você não consegue ter relações saudáveis, né? Então, por muitas vezes, a desordem interior que tinha dentro de mim era tão grande que você fica mais suscetível, principalmente na questão da imaginação. Porque quando é um estímulo visual, é normal você ter essa questão. Mas como a minha questão era literária, eu usava muito no imaginário. Então, eu precisava ler e criar aquele cenário na minha cabeça. E, automaticamente, eu fui criando vários cenários, né? E, então, assim, a minha zona imaginária ela foi altamente contaminada. Altamente. E eu precisava de uma reprogramação pela palavra, precisava de uma purificação, e preciso até hoje, porque tem situações específicas
que ainda eu tenho a tendência de ter impulsos a falar uma besteira ou a pensar uma besteira, mas entra a parte da consciência. Depois que eu entendi que isso não era de Deus, que isso não correspondia à dignidade de filho, eu tenho 5 segundos dentro da minha cabeça entre executar o ato, falar a besteira e contaminar outras pessoas com aquilo, entende? Então, tem esses 5 segundos dentro de você que você precisa mostrar que é o teu raciocínio, a tua razão que domina, não a tua emoção. Com quantos anos que você fez foi o Maranatá que você fez? Isso. Com quantos anos? 16. 16 também? Então você 16. Iniciou com 16 anos e ainda... Na realidade, quando eu fiz o Maranatá, eu já estava com 17, porque eu conheci o Sarados 3 semanas antes do meu aniversário. E aí o meu primeiro contato nem foi o Maranatá, foi o aprofundamento. Então, foi esse ponto, assim. E esse Maranatá já foi suficiente para você entender que o que você estava fazendo não era bom, não era correto? Não diria só o Maranatá. O Maranatá é um plus. Sim. Mas querer ter a alegria das pessoas que eu comecei a conviver. E eu pude perceber, e foi de grande valia, que os rosários que eu rezava de sexta-feira de madrugada, depois da faculdade, quando a gente se reunia na casa das pessoas, eles ocupavam o lugar que eu consumiria esse conteúdo. Então, estar nessa convivência com as pessoas, em oração, e aquilo ser o suficiente, acho que foi um grande movimento de Deus. E hoje você é noiva do Pedro. Olhando a sua vida anterior, se você ainda permanecesse no consumo da pornografia, né, como você acha que estar num relacionamento, né, para as pessoas que são casadas em casa? Eu sei que tem muitos casais que têm parceiros que acessam a pornografia, muitas mulheres e homens que sofrem porque os maridos ou as esposas têm esse acesso pornográfico e isso influencia muito no matrimônio, num relacionamento. Qual a dica que você dá para essas pessoas? E como que essa cura, né, essa busca pela pureza te ajuda hoje no seu relacionamento? Rezar, sem sombra de dúvidas. Buscar uma vida virtuosa. A virtude é o que mais nos auxilia. Mas, principalmente, você conseguir dominar as suas emoções. Enquanto você deixar que a sua emoção seja um trator em cima das suas decisões, você não vai conseguir viver essa virtude da castidade. Porque toda vez que você tiver um abalo emocional, que alguém te irritar, às vezes no trabalho vai ser um gatilho, que alguém no metrô for mal educado, tudo isso são gatilhos que nos levam a chegar em casa e querer essa recompensa. Então, e até a questão do afeto com o meu noivo, com o seu cônjuge, com a pessoa que você tem aí, isso reflete muito. Porque você tem uma tendência comparativa de achar que vai ter aquele maromba ou aquela mulher super escultural. Isso reflete totalmente na tua autoestima. Isso reflete na tua autoestima, na tua autoimagem, porque você se cobra para chegar nessa posição, cobra que o teu parceiro se cobre, se chegue nessa posição, né? E não é assim. Não é assim, porque a gente começa a inverter aquilo que Deus quer de nós, sabe? Então, quanto mais você consome isso, mais você idealiza uma coisa que não é a verdade. E a verdade é que você tem uma pessoa do teu lado que não é uma maromba, que você não é aquela pessoa que tem um corpo escultural, que talvez você não tenha aquela mentira que eles implantaram de tempo, né, enfim, um monte de coisa. É bem extenso isso, mas essa questão comparativa acho que é a pior. E para a gente finalizar, Bel, você já deu algumas dicas aí, dizendo que os seus amigos ocupavam aquele lugar que antes era um lugar onde você consumia pornografia, né? O que mais, além disso, que te ajudou e pode ajudar o pessoal aí de casa a sair também dessa situação? Com que ocupar o tempo, o que fazer, o que ler, sei lá. O que fazer para ajudar olha, eu quero sair dessa situação agora. O que é que eu faço? Olha, Jesus, não precisa nem falar, né? Ele é aquela pessoa que purifica e que pode purificar o teu olhar,
né? A contaminação que muitas vezes entrou pelo teu olho, você ali naqueles momentos adorando Jesus, que não vai ser fácil no começo, precisa entrar nos teus olhos e adentrar a tua alma. Eu troquei por muitas literaturas, né? As leituras de Deus, e não posso deixar de refrisar aquele livro maravilhoso, que é o Enchei Vossos Corações, do Christopher West, que é baseado na teologia do corpo de São João Paulo II, porque por meio daquele livro, Deus reordenou o amor. E eu entendi que Deus é paixão. Ele é apaixonado por mim, e está tudo bem eu viver uma paixão santa. Entende? É o amor eros, né? Que não é de erotismo, mas é um amor de atração, de desejo, né? O mesmo desejo de Deus por nós, nós devemos também ter esse desejo por Deus. Bel, vamos rezar pelo pessoal de casa para a gente finalizar esse bloco. Reza aí com a sua autoridade de testemunho. Senhor Jesus, nós te entregamos a vida de cada um que está assistindo esse programa, seja passando aqui na Canção Nova, seja pelo Canção Nova Play, no horário que for, ou que essa pessoa só esteja escutando no trabalho dela. Mas de uma forma específica, eu peço para que seja a tua intercessão um motivador, uma divisão na vida desta pessoa, mas que acima de tudo ela possa ter um contato com o teu Pai. Deus, que é nosso Pai, é bondade, que esse estado de filiação possa ser restaurado sobre estes teus filhos e filhas, para que eles saibam a realidade, a verdade, que eles são amados e que eles não foram feitos para esse conteúdo, que gera tantas coisas no nosso interior, que não vem de Ti, que eles possam ser acalmados, ordenados, pelo poder do Teu santo nome, Senhor, que eles possam tomar a decisão e possam sair para fora dessa tumba, assim como Lázaro saiu, para ir em tua direção, porque tu és amigo. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor, cada dia mais. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor, cada dia mais. Tua voz pronunciou só uma vez. Faça assim, tudo se fez. Quero ouvir a tua voz de novo, pronunciada sobre mim. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Que bom que você permanece conosco até este momento. A gente teve uma introdução no primeiro bloco. O segundo bloco teve um belíssimo testemunho, algo muito prático. E agora a gente quer abrir para a nossa plateia sarada esse momento de perguntas e respostas. Alguém já tem alguma pergunta? Oh, maravilha! Bora lá! Letícia, qual é a sensação de uma pessoa após consumir a pornografia? Então, o que acontece? Como eu trouxe no primeiro bloco, a área do nosso cérebro que recebe o prazer é a mesma área
que está o sofrimento, que a gente acolhe o sofrimento. Então, quando isso está desequilibrado, ou seja, quando eu consumo a pornografia, o meu corpo, os meus sentidos, eles não querem aquilo porque eu não fui feita para aquilo. Aí é que vem a tristeza, é aí que vem o sofrimento, que eu me sinto mal, que eu me sinto indigno, né? Que eu não me sinto mais capaz. E aí vem, né, o sentimento de acusação, né? Principalmente, né, as pessoas que já buscam, né, uma vida em Deus. Essa parte é onde vem esses sentimentos e que muitas vezes até impedem de buscar ajuda, porque eu me recolho, eu não sou digno, e é por isso que eu não consigo ter alguma outra atitude, né, Léo? Não sei se você quer acrescentar algo. Eu acho que é gradativo, né? Como qualquer tipo de vício. De início, é como se fosse uma pescaria. Tem a isca, depois que a isca ela foi consumida e o anzol enganchou, né? É um termo que a gente usa assim, até meio na gíria, depois que você está pego, aí que vem a questão do sofrimento. Provavelmente, você que está nos acompanhando em casa, fala, não, mas não é bem assim. Não é bem assim no início. No início, beleza. Porque precisa ter esse efeito de pesca, precisa ter esse efeito de isca. E até no início, o seu organismo está tentando compreender o que está acontecendo, até ele chegar no ponto que ele identifica o excesso, que ele identifica a desordem, e aí começa o combate interior, né? A gente pode dizer assim. Outra pergunta. A minha pergunta é como vencer o vício da pornografia? Tá. Também é um processo, né? Claro que de início eu falaria assim, que é intimidade com Deus, vida de oração, só que justamente a pessoa que tem esse vício, muitas vezes ela não se sente nem digna de estar na presença de Deus, né? Então, claro, ela vai buscar gradativamente, através da confissão, né, de uma vida de oração, as virtudes. Mas o que eu quero trazer aqui, um ponto importante que une com tudo isso, é que nós fomos feitos para o amor, nós fomos feitos para fora, né? Nós existimos para o outro. Então, uma das formas que a gente começa a vencer esse vício é quando a gente começa a servir, quando a gente começa a amar, né? Quando a gente tem coisas para fazer, não por nós, mas pelos outros, né? Você que, né, tem os seus filhos, o seu casamento, uma mãe doente, ou os seus pais, amigos. A Abel disse que os amigos trouxeram muito sentido, né? Servir na igreja. Então, você vai ocupando com coisas que você faça, mas para amar, né? Para que você também não tenha muito tempo livre, né? Porque aquela história que, né, que a gente sempre escuta, que é a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, a gente precisa ter coisas que nos preencham, mas de verdade, né? Que nos dão prazer em amar o outro. E aí, claro, aí a busca, né, talvez até uma ajuda terapêutica ou um processo de cura, né, dentro da igreja. A gente tem comunidades dentro da igreja, né, Léo, que ajudam as pessoas nesse processo. Eu acredito que tudo isso. Algo muito prático que me ajudou e eu identifiquei que ajudou muitas outras pessoas é a questão do jejum. O jejum, ele é algo, ele de fato é uma pedrinha aí contra o gigante, porque vai reordenando aquilo que ao longo de um período foi desordenado. Então, o jejum, a abstinência, né, você deixar... Na verdade, assim, você deixa de atender os primeiros impulsos. Então, o seu primeiro impulso para um prazer, e estou falando de prazeres lícitos, você toda hora está correspondendo, toda hora você está pronto atendendo. Então, o jejum te ajuda a criar uma fibra que antes você não tinha. Então, por isso que muitas pessoas têm a dificuldade, diante de uma tentação, seja ela qual for, de dizer não. Porque ela não tem essa fibra, como se fosse uma questão muscular. Como que a pessoa vai executar uma atividade se ela não tem uma estrutura para aquilo? Então, tem que se criar a estrutura. Então, você cria uma estrutura também através do jejum, através dos exercícios espirituais. Por isso que é interessante, às vezes a galera separa. A gente separa só de uma forma didática, só para a gente compreender. Mas o ser humano é um só. Então, tudo que acontece no campo espiritual, ele vai repercutir no campo físico, e vice-versa. Então, é importante. Quando a gente, de modo especial, né, os sarados,
traz essas 5 pedrinhas, a questão do jejum, a questão da abstinência, ela é uma ferramenta, de fato, de luta contra os vícios e por trás contra os demônios, né? Porque o jejum, Léo, ele nos ajuda no cultivo da virtude da temperança, né? Onde equilibra as nossas emoções, né? Onde traz esse equilíbrio para que a gente tome decisões saudáveis, né? Então, o jejum ele é bastante interessante mesmo. Experimentem. Tenta aí um dia pão e água, você vai ver que loucura que é. A minha pergunta é para ambos que são pais, como evitar que a pornografia chegue às crianças, né, que têm sido as mais atingidas hoje em dia? Lê, eu quero começar porque eu acho que nem é só a questão da pornografia. A pornografia é o desdobramento. A questão com as crianças é o estímulo constante da tal da endorfina. Então, hoje, o que seria um condicionamento para a criança? O acesso às telas. Desenho. Putz, é uma delícia. Meu filho sai e eu quero ficar lá assistindo, porque aquilo foi feito para isso. Existe um estudo, existe uma psicologia, e existe principalmente uma questão que chama mercado, dinheiro, business. Existe um mercado enorme por trás que produz um produto que é para ser consumido cada vez mais. Então, quem é o filtro da criança? Os pais, os responsáveis. Então, por exemplo, na minha casa, o acesso, ele assim, é o mínimo. Eu não digo que é nulo, porque eu estaria mentindo, mas é o mínimo. A gente tenta, só que para ter um acesso mínimo, os pais vão precisar de mais dedicação, de mais tempo de qualidade, vai ter que gastar mais tempo com os filhos, que é muito bom. Parece que a gente está fazendo uma agressão para os pais. Não, o pai é isso, o que a Lê estava dizendo no momento anterior. Como que você sai do egoísmo? Se dedicando a outra pessoa. Então, é uma graça que os pais têm que ter consciência de já, nessa fase formativa da criança, não deixar eles condicionados a tantos estímulos, porque depois você só vai substituir um desenho, entre aspas, por outra coisa que vai proporcionar o mesmo tipo de estímulo. Então, aí está um bom meio para cuidar da pureza da criança, né? Isso que o Léo falou, concordo também, né? Os pais precisam supervisionar, precisam gastar tempo, né, com seus filhos, principalmente o acesso ao celular. E isso que você falou do mercado é fato, né? Nós vivemos num mundo onde o dinheiro é o rei, é o que prevalece. As crianças, elas são, se não ainda, mas elas são os futuros consumidores de pornografia, certo? Então, o que esse mercado vai fazer? Nesses vídeos que a gente acha que é inocente, eles vão jogar uma propaganda, vai ser algo, né, bem subliminar, porque aí a criança vai começar, opa, peraí, eu estou gostando disso, eu não sei o que é, mas eu estou gostando disso, porque, né, ele também é físico, a criança também é biológica. E aí, quanto mais a criança tem acesso ao celular, que ela pode ali, a qualquer minuto, mudar de desenho, e é isso que o Léo falou, as crianças são viciadas no desenho. Se você para ver uma criança ano passado eu fui viajar com a minha família, e a quantidade que tinha de crianças viajando com os pais, sentados na mesa, tomando café, com o tablet na mão, com o celular na mão, era um absurdo. Esse mercado que quer induzir as crianças, desde de pequenos, a terem esse desejo em acessar conteúdo pornográfico, né? E isso, gente, desperta, né? A gente vê, até a gente às vezes na rua, quando você vê, né, alguma imagem, a gente às vezes olha e aquilo gera na gente algo que nem a gente às vezes sabe explicar, por conta, né, de tudo isso que foi feito por detrás para que a gente consuma isso, e, enfim. Bom, a gente precisa entender que a gente está instalado numa realidade, né? A gente não está alienado do contexto que a gente está. Mas aí que está o grande chamado do cristão. Ele está na realidade, como foi aquela grande oração de Jesus: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os preserve do maligno.
isso tem que reverberar na nossa vida e nas pessoas que estão à nossa volta. A gente não tem o desejo de sair do mundo. A gente tem o desejo de, protegido do maligno, iluminar esse mundo. Trazer os valores corretos, a começar da nossa casa. Né? Uma vez perguntaram para a Madre Teresa como que a gente poderia fazer para mudar o mundo, para melhorar o mundo. Ela virou para aquela pessoa, o repórter, e falou, vai para a tua casa e ama a tua família. É um bom começo. Então, se cada um de nós, a partir da nossa igreja doméstica, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, cultivar valores sadios, valores do reino, isso vai ter um efeito tremendo com as pessoas que a gente vai ter algum tipo de contato no meio do mundo. Certa vez Jesus também falou assim, não vos escandalizeis, porque muitas coisas vocês vão ver. Não se escandalize, mas que não seja você o motivo de escândalo. Então tem um parâmetro aí que Jesus traz. Então para nós é isso, que o nosso ambiente seja saudável, a partir de nós, a partir daquilo que eu consumo ou daquilo que eu não consumo. Tem coisas que eu não vou consumir, como um exercício para mim. Eu não posso também entrar nessa onda de, não, eu estou filtrando tudo. O Padre Léo, eu lembro que ele dizia assim, cuidado, porque depois que entrou, você não tem mais controle. Então, às vezes, o melhor filtro não é vendo e escolhendo. O melhor filtro é não vendo, não assistindo. Eu lembro que no começo da minha conversão, bem radical, graças a Deus, não acho isso ruim, eu joguei água benta no meu computador, cara. Porque eu sabia a realidade do que eu vivia ali na minha intimidade. E, lógico, a água benta no computador queimou o computador, cara. E eu dei glória a Deus, porque ali foi um bom recomeço para um novo tempo na minha história. Então, às vezes, você vai ter que ser violento mesmo. O céu é conquistado pelos violentos. Às vezes, você vai identificar que vai precisar de uma violência contra você mesmo, para que você chegue nesse reequilíbrio do teu interior, do teu ser de Deus. Lê, chegamos no final deste programa. Espero que tenha edificado a tua vida, a tua história, a tua caminhada. E se edificou, compartilhe depois no Canção Nova Play este programa com seus amigos ou com aquela pessoa que Deus colocou no teu coração. Vamos terminar de música? Vamos que vamos. Deus abençoe. Não há mais tempo a perder, eu vou a ti. Em passos largos ao encontro daquele que me dá nova forma, lança as trevas embora.